Boa noite a todos, é um prazer estar mais uma vez, mais uma segunda-feira fria, mas o calor dos nossos corações com certeza vai ser intenso, e pedir aos mentores para que nos ajude a tocar o coração e esquentar o coração de cada um de vocês, tá bom? Esse nosso encontro de hoje é para falar do como eu e o Ricardo nós fomos tocados pela ciência, pelo estudo espírita na ciência. Depois que nós fizemos durante uns 5 ou 6 anos o trabalho às quintas-feiras, com o grupo que nós tínhamos juntos, nós chegamos a um momento em que a gente sentia a necessidade de elevarmos, né, o tom de tudo, nós buscávamos na ciência tudo que fosse possível para levar para esse grupo. E o Ricardo, com contato com a USE, ele tinha recebia sempre da Associação Médica Espírita um material avisando as palestras e tudo mais, e foi um congresso que ele então disse: olha, Marcelo, por que nós não vamos participar desse congresso? Eu falei assim: nossa, vamos participar porque nós estamos buscando isso, né, buscando essa ciência, e vamos ver o que eles falam. Tivemos uma felicidade que foi nesse mesmo congresso o lançamento do livro do André Moreira, Cura e Autocura. E essa palestra que o André Moreira deu nesse dia, eu me lembro muito bem, eu e ele sentados ali no auditório, e a gente escutando aquilo tudo, eu fazia muito tempo que eu não fazia, a cara de criança que aprendeu alguma coisa não aparecia na minha vida, que era aquela, eu fiquei, sabe, espantado com aquilo, com o que ele falava. Eu e o Ricardo, a gente se olhava o tempo todo por tudo que a gente acreditava, por tudo que a gente estava escutando, e terminado a palestra, a gente foi imediatamente comprar o livro, e eu quero compartilhar algumas coisas dessa história do livro, que é um convite para quem não leu, para quem não teve a oportunidade de ler esse livro. É um livro muito importante, né, para quem está na seara do trabalho espírita, quem está realmente buscando esse caminho, né, de aprimoramento pessoal, de melhoria. Então, tudo é tão importante como, né, o paciente como o trabalhador, tanto faz, né, em qualquer uma das situações, porque é muito esclarecedor e traz muita clareza em tudo aquilo que ele fala. Então, eu queria começar falando sobre o que eu extraí. Eu vou fazer um apanhado desse livro, e o Ricardo depois vai me ajudar, a gente vai discutir sobre isso. Eu extraí algumas coisas dele que me chamaram muita atenção, né? Na realidade foi assim, as coisas que eu anotei no livro, porque normalmente eu anoto, né? Ponho as anotações, risco o livro e anoto o que me chamou a atenção em cada parte do livro e tudo mais. E eu vou compartilhar com vocês, e principalmente no começo. O começo do livro é um começo muito rico, é um começo que já te envolve bastante no discurso, né? Então, a primeira coisa que ele fala, né, na abertura do livro, é que nós conhecemos muito e nos aprofundamos pouco, que somos órfãos de sabedoria, de sentido e significados profundos, filosóficos e existenciais. O que isso significa, na minha opinião? Que a gente está sempre na superficialidade. Aí a gente tem uma discussão muito forte, né, de que as pessoas normalmente frequentam o centro de forma passiva, e o que a gente queria, nossa luta, né, lá atrás, e hoje é a luta de todos nós, é que as pessoas sejam ativas, ou seja, sejam participantes do processo do desenvolvimento espiritual. Trazendo, sendo palestrante, estudando também, né? Não se aprofundando em temas difíceis, em temas que não são fáceis de serem tocados. Então, isso acho que depois desse movimento todo que nós fizemos, a gente conseguiu muito isso. Ou seja, sair daquele ambiente religioso, né, onde as pessoas iam só para receber as palestras, para receber os passos, mas para ser um agente também de discussão, de diálogo, de conversação e de exposição das suas próprias dores. Acho que isso a gente tem conseguido fazer ao longo do tempo. O segundo ponto que eu vou colocar em destaque é que a grande maioria dos doentes da humanidade,
desejam anestesia e não consciência. Isso é interessante porque nós estamos lá num congresso, né, de médicos, e eles estão dizendo isso. As pessoas querem soluções, né, mas não querem consciência de mudança. E eu acho que aqui cabe, né, um parênteses para que todos nós tenhamos assim um pouco mais de cuidado, principalmente de entendimento do que a doença é para nós. Eu acho que a gente vai explanar sobre isso, porque nós estamos falando de cura, e autocura é fundamental ter consciência disso. Então nós vamos voltar a esse tema várias vezes. Ele coloca uma crítica veemente no livro e nas palestras, né, que a medicina tem o foco na doença e não na pessoa. Que os médicos, de uma maneira geral, não aprenderam a ver o ser humano como um corpo, mente e espírito. E isso dificulta muito o desenvolvimento de uma medicina mais humana. E é uma crítica que, normalmente, quando, né, você participa das palestras na Associação Médica, isso é muito falado lá, né? Porque a medicina tem que ainda evoluir nesse movimento. E é interessante porque nesse momento a gente encontra o Dr. Sérgio Felipe, onde a gente também vai no Instituto Pineal, aí nós começamos a estudar muito mais sobre tudo isso, e eles todos, né, todos esses médicos espíritas que estão nessa associação, eles são uníssonos, eles falam muito sobre essa questão dessa falta de humanidade, né, da medicina, de que não trata o ser integral. Então, a proposta, né, da Associação Médica, a proposta do Cura e Autocura é basicamente a reconstrução da saúde. E isso faz muito sentido agora, né? Nesse momento da nossa vida, no momento de pandemia, acho que isso se tornou praticamente fundamental. A gente tem que levar adiante, então é muito pertinente falar desse livro nesse momento, porque nós estamos diante disso, né? Nós temos que achar essa autocura de alguma maneira. O ponto que nos chamou a atenção e continua chamando a atenção é que todas as vezes que você vai, né, um psiquiatra, um médico clínico geral, qualquer coisa, eles sempre começam com uma definição de saúde. Então, vamos primeiro dizer o que é saúde. Eles usam a definição da Organização Mundial da Saúde, da OMS, né? Isso a gente repete o tempo todo e é importante que todos tenhamos na mente. É estado completo de bem-estar físico, psíquico e social, e não meramente ausência de doenças ou enfermidades. Aí abre-se um campo muito grande para dizer assim, olha, nós no centro espírita, nós estamos trabalhando para o bem-estar físico, psíquico e social. Nosso trabalho é esse, né? Não é só fazer com que as pessoas não tenham doença, não tenham enfermidade. Isso não é, a medicina, a saúde é muito mais do que isso. Nós precisamos dos elementos todos da vida física, da vida material, da vida social e da vida espiritual, porque a gente tem uma completude. Então, eu acho que isso, né, é uma definição bastante importante, interessante, para que a gente tenha na mente, né, e dizer assim, nós estamos falando agora de ciência, hoje o dia é como que a gente traz a ciência para o centro espírita, de que forma que nós trazemos? É trazendo esses elementos, esses materiais que mostram que a humanidade, ela procura e está buscando algo bastante diferente do que ela estava buscando no século passado. E é isso que a gente tem que trabalhar e desenvolver entre todos nós aqui. E como que se dá a cura, então? Né? Ele coloca isso. De que forma que a cura se dá? A cura se dá principalmente com a nossa renovação de valores, pensamentos e ações. Né? Então aí vem uma explosão muito interessante para mim, e tenho certeza que para o Ricardo também, o que se apresenta como o tratamento fundamental é o autoconhecimento. Aí você fala assim, parou tudo, né? Nós falamos de reforma íntima, mas o que é a reforma íntima se não esse autoconhecimento? E quase todos os temas que nós aí desenvolvemos ao longo dos anos, né, depois desse conhecimento, tem a ver muito com autoconhecimento, e a gente vai falar sobre isso também. E aí, outro ponto importante que eu quero ressaltar nesse livro é a terapêutica médica espírita. E aí vem uma outra chave importante, assim, não é abandonar aquilo que a gente faz, né? É
botar mais elementos dentro disso. Então, o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo enquanto a alma se educa. Olha, presta atenção, oferecer alívio ao corpo enquanto a alma se educa, para a gente se curar definitivamente. Ou seja, nós estamos aqui nessa escola para educar a nossa alma. E o tempo todo nós vamos tratar, nós vamos falar disso. Ou seja, tudo que acontece conosco ao longo da vida é para que a gente tome consciência de que nós estamos nesse processo de cura. Se nós estamos passando por uma dificuldade nesse instante, é que nós estamos buscando a nossa cura. Nós precisamos buscar a nossa cura. E essa cura hoje, ela está planetária, ela está muito além do indivíduo. Ela envolveu uma comunidade muito grande. Olha que interessante. Então, se eu estou em sofrimento, né, eu preciso entender que eu preciso reeducar. O que eu ainda não aprendi? E essa é a pauta, né, da terapêutica médica espírita. Mas eles dizem o seguinte, né, não abandonando os princípios que a gente tem. O que ele fala? Olha, para a terapia médica espírita, não podemos deixar, né, o que a gente usa fundamentalmente é, primeiro, preciso cuidar do corpo físico, preciso fazer todos os exames, preciso, mas aí vem a terapêutica deles, que ele coloca no livro de uma forma muito clara. Não podemos abandonar a oração, né, que é uma busca consciente da conexão com Deus, com quem você quer que seja, com o Ser Supremo, com Alá, né, porque assim, com as forças supremas da vida, a oração é um fundamento de tudo isso. A gente precisa trabalhar a oração. Assim, a outra questão que a Associação Médica Espírita reputa como algo fundamental e importante é o passe magnético, né, humano e espiritual, que é uma transfusão de energias psíquicas, né, segundo Emmanuel. Então, é uma manipulação dos centros de força, essas energias telúricas que ajudam no funcionamento dos órgãos internos, bem como no estímulo psicológico. Eu estou falando sobre isso, mas eu vou já colocar algo importante, que o Ricardo, por exemplo, ele é um trabalhador que está no centro espírita, também está nos hospitais, ajudando os médicos, né, com esse trabalho de oração, de passes magnéticos, de fluidoterapia, enfim, de tudo isso que a associação coloca como fundamental, ou seja, já é provado isso, já está comprovado. O outro ponto é a água fluidificada, né, que é a base pura. É uma medicação para fazer compor o reequilíbrio orgânico da pessoa. Então, olha que interessante. Tudo isso você vai ver está presente no centro espírita e tem que estar presente na nossa vida cotidiana também, porque a gente está nesse processo de fortalecer, de buscar o nosso fortalecimento espiritual, pedindo ajuda para os nossos mentores, sabendo que eles estão aqui numa parceria muito importante de envolvimento entre nós todos. O quarto ponto que ele coloca nessa terapia médico-espírita é a terapia desobsessiva, que é o socorro espiritual, que são os espíritos que são vinculados aos enfermos, né? Que a gente chama de atendimento fraterno ao desencarnado. Ou seja, o centro espírita ele faz o atendimento fraterno ao encarnado e ao desencarnado. Então, não é? A gente está lá, né, nesse ponto-socorro para colocar aí, para fazer com que isso aconteça, com que isso ocorra. E se isso não ocorrer, não faz sentido a gente estar lá, né, abrindo a casa. Então, tá lá, tá todo mundo ali por conta disso, né, para aprimorar as nossas orações, para melhorar a nossa capacidade de fluidificar as pessoas, de fortalecer as pessoas através do nosso campo magnético, da água que está ali presente, para que eles recebam essa fluidificação, e a terapia desobsessiva, que é fundamental no centro espírita, que é um motivador, um grande motivador para estarmos abertos ali, acontecendo isso, e o evangelho, a evangelioterapia. O que é a evangelioterapia? Que é a exposição temática, ou seja, os palestrantes, as palestras, isso tudo é chamado de evangelioterapia. Então, eles acham isso muito importante nesse processo de autocura. E por último, né, e não menos importante, é a reunião do Evangelho no lar, ou seja, que todos nós também temos essa prática. E aí a gente tem, né, a gente tem muito aprendizado nisso tudo, ou seja, é interessante perceber que tem algum microfone aberto que está vazando, se puder dar uma olhadinha no seu microfone, eu agradeço.
E eles usam muitos termos, né, que nos inspiram, né? E quem foi nosso aluno, quem está aí na nossa, quem esses anos esteve com a gente, são matérias que a gente, termos que a gente usa bastante, né? Por exemplo, o pensamento, a obsessão e a auto-obsessão. A gente fala muito da auto-obsessão, porque essa matéria mental tóxica que a gente tem. Então, isso, quem está normalmente com a gente fala demais sobre isso, né? Do cuidado com os pensamentos e com esse processo de auto-obsessão. A monoideia, e que você mantém aquele material tóxico mental naquela matéria, que vai te impregnando e que você vai entrando em processos obsessivos. Um outro termo muito usado, né, pela associação e pelo Andrei nesse livro especificamente, correntes mentais e as formas de pensamento. Tenho certeza que, né, o Ricardo deu já várias aulas sobre isso, sobre forma de pensamento, que é a nossa cristalização. É aquela maneira, aquela repetição de ideias, de pensamentos, que eu não sou uma pessoa boa, que falta muito para eu ser alguém melhor, que eu não consigo fazer, não conquisto aquilo que eu quero. Então, isso vai se cristalizando e vai se tornando verdade. Então, essas correntes que a gente tem que se libertar, ressignificar, reconstruir, para que a gente não tenha a saúde deteriorada nesse campo. Então, saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é um processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. O Joseph Graeber, em O Homem Sadio, ele esclarece que a doença não é a perda de compreensão da verdade, é a rebeldia de não querer vivê-la, de querer ignorá-la. É uma mensagem da alma. Então, olha que bonito. A doença não é a perda de compreensão da verdade, é a rebeldia de não querer viver essa verdade, de querer ignorar essa verdade, porque ela vem como uma mensagem da alma. É para parar um minuto e pensar um pouco sobre isso, né? Deixar um pouco sedimentar essa ideia e olhar para os nossos movimentos, né, da vida, e olhar os momentos pelos quais a gente passou por enfermidades, sem medo nenhum, e verificar o quanto tudo está na nossa mão, e o quanto a gente pode alterar a partir do momento em que a gente toma consciência daquilo que precisamos tomar. É difícil? Lógico que é. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós estamos todos juntos nesse momento? Exatamente para nos ajudar, para nos esclarecer, para aumentar, de alguma maneira, a possibilidade de enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo. Então, o convite de cura e autocura é um convite para que nós, né, individualmente e coletivamente, possamos nos ver como espíritos em evolução, como espíritos que estão fazendo parte, né, de um ambiente, que é do mesmo ambiente, de uma colônia, e essa colônia precisa muito um do outro. E essas trocas, essas revelações, essas conversas, essas novas possibilidades que a gente tem de estar expondo e conversando, e principalmente com temas difíceis de serem abordados, que foi um movimento que eu e o Ricardo fizemos ao longo do tempo. E às vezes a gente pegou, depois que a gente começou a estudar esse livro com um grupo, a gente fazia 3, 4, 5 aulas, a gente ficava o tempo que fosse necessário para tratar desses temas que estão aqui abordados pelo autor, e que eu convido novamente a vocês a relerem ou lerem, quem não teve a possibilidade de ler. O primeiro tema é a harmonia, né? O resultado daquilo que a gente planta. Então a gente precisa ter muita harmonia, né? Buscar de forma consciente o sentido da vida, o significado mais profundo, né? Se a gente não fizer isso, a vida nunca vai nos dar a resposta, a gente vai sempre procurar a resposta onde ela não está. Então a gente precisa estar em plena harmonia, nós precisamos nos entender como seres da natureza, né? Essa harmonia vem desse lugar. O que nós estamos plantando nesse momento? O que nós estamos fazendo conosco? Como estão os meus pensamentos? Eu estou harmonizando? Não é à toa
porque a gente está vendo uma quantidade infinita de pessoas buscando a meditação, buscando o autoconhecimento, né, nessa pandemia, porque é a busca, né, incessante da harmonia. O segundo ponto que eu acho que de temas que a gente abordou também nesse tempo, nesse período de estudo desse livro, foi a saúde biológica, né? Que está na dependência da saúde dos corpos que controlam a matéria. O corpo mental determina o funcionamento do corpo astral, que por sua vez direciona o funcionamento do corpo físico. Olha que bonito. Ou seja, nós estamos nesse ser integral, num ser completo, que a partir da nossa mente, o funcionamento, né, vai determinar o funcionamento do nosso corpo astral. E aí, se esses nossos pensamentos não equilibram, não entram em harmonia com o nosso corpo astral, o funcionamento do corpo físico vai ser, de alguma forma, avisado, né, através da doença ou através da não doença, né, da ausência dela, a qualidade de vida. Ou seja, se você está em harmonia, está tudo certo. E a gente fala do corpo astral, das emoções. Uma das características é essa, né? É a capacidade de irradiarmos a luminosidade, que aí sim está ligada à evolução moral. Então, isso a gente fala demais, a gente trabalha demais, né? As emoções, ou seja, nós batemos muito nessas últimas semanas e ao longo de todo o tempo que nós tivemos juntos, né, presencialmente, a gente sempre fala disso. Ou seja, não controle, não conhecimento das nossas emoções faz com que a possibilidade de nos tornarmos enfermos é muito grande, né? Nosso espírito sentir isso, a nossa mente, o nosso físico vai sentir com muita facilidade. Porque a gente tem, né, não cuidando dos nossos pensamentos, isso a gente pode se perder. E outros temas né, que são vários aqui, que nós fizemos sobre isso, e eu vou relembrar de alguns deles, que é a educação para a saúde, a fé, ou seja, não dá para a gente falar de cura e autocura sem falarmos da nossa fé. Isso é fundamental, e foi um tratado enorme que nós tivemos, que o livro tem, e nós fomos buscar em outros lugares, em outras literaturas, para ampliarmos a ideia da fé. O auto-amor, né, que faz parte do autoconhecimento, ou seja, como eu vou me amar se eu não me conheço. Então, a gente tratou disso. Agora, 3 temas que foram profundamente estudados e que devem ser sempre estudados por todos nós, além desses que eu citei, é o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Então, acho que a gente fez tratados enormes e que vale a pena a gente estar sempre lendo sobre esses temas que são fundamentais para a nossa autocura, para a nossa cura definitiva. Assim como a caridade, né, como uma força curativa também, e outra que ele diz, a desilusão, que é associada à questão do perdão e muitas outras coisas que são associadas à questão do perdão, que é o caminho para a cura integral, que também nós fizemos um tratado muito grande sobre perdão, e eu me lembro, sobre perdão especificamente, que o Dr. Sérgio Felipe, os vídeos que a gente comprou e apresentava em aula, esses vídeos, que é outra fonte importante de conhecimento nosso, é um tratado muito bonito sobre o perdão. Foram momentos muito marcantes na minha vida no SPI, que trouxeram um esclarecimento muito forte de como é esse processo de autocura e quão difícil é, o quanto a gente tem que trabalhar sempre, né, em todo instante, não parar de pensar sobre essa questão que é fundamental. Então, só para concluir e passar para o Ricardo, se eu procuro a cura, primeiro devo entender a doença, né? Que ela é, sem dúvida alguma, o aviso da alma sobre a minha falta de cuidado. É uma falta temporária da manifestação do divino em mim mesmo. Então, essa ideia do Cura e Autocura, que é um livro que eu recomendo muito a todos vocês, né? E quem tiver desejo de conversar sobre ele, ou de formar um grupo, por favor, porque cada capítulo, cada pequena história ali, e a gente tem um material muito vasto que a gente pesquisou ao longo desses anos, e que quem tiver
estamos aí abertos para isso, ok? Passo a bola para o Ricardinho, que ele vai falar de outros livros que foram importantes na nossa vida, nessa sequência que tivemos com o grupo de estudos que a gente formou aí, ok? Bom, boa noite, turma. Marcelo, obrigado. Foi uma explanação muito legal sobre como que esse processo se iniciou através dessas ciências, né, que nós estudamos e temos muito, muito pela frente a estudar. Com relação ao livro do Cura e Autocura, que foi realmente um dos, vamos dizer, um dos marcos, né, da nossa trajetória, eu só queria acrescentar algo que depois que eu estudei bastante esta questão da medicina e espiritualidade, e que tudo, de uma certa forma, está contido no livro da Cura e Autocura, que eu entendi melhor, né? Tem um capítulo aqui do livro que fala a caridade como força curativa da alma, né? Então, é uma coisa que nós não temos muito dentro dos nossos critérios de avaliação, né? O quanto que é importante a caridade para nos curarmos, né? E não é essa caridade de você fazer uma, sei lá, às vezes eu tenho um certo receio de comentar dessa forma, mas, sei lá, você faz uma prece, é uma caridade, você faz uma oração, é uma caridade, mas o teu conhecimento sobre a dor do próximo é a maior caridade que você pode fazer, né? Você ter na sua frente a oportunidade de conversar, de atender, de tratar uma pessoa com um conhecimento maior sobre esse processo, eu acho que é uma caridade fantástica, né? Então, este capítulo fala da caridade como força curativa da alma. E onde que ele vai buscar inspiração para isso? No Evangelho de Pedro 4,8, o amor cobre a multidão de pecados, né? Então, veja, né? Você falou do perdão, né? E a importância do perdão como caridade, como cura, como autocura, né? E por que nós precisamos da ciência para fazer a caridade? Para justamente melhor entender a dor do outro, né? Então, é uma forma de você participar desse processo e não terceirizar, né, naquele momento, tá? Então, é isso que eu queria acrescentar quanto ao livro Cura e Autocura. E um outro livro que eu recomendo muito, e que foi também, nós estudamos bastante, não só esse livro, mas o outro, do mesmo autor, que é O Poder do Agora, né? Na contracapa do livro, a gente vai encontrar algo bastante esclarecedor sobre a importância que eu faço na recomendação desse livro. Nós passamos a maior parte das nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas
para algum dia distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos finalmente felizes. É um pouco da nossa utopia, né? Mas se queremos realmente mudar nossas vidas, precisamos começar agora. Essa mensagem é simples, mas viver no agora é o melhor caminho para a felicidade e iluminação. Então, isso nos ensina a tomar consciência dos pensamentos e emoções que nos impedem de viver plenamente a alegria e a paz que estão dentro de nós mesmos. Então, a presença, né, a presença constante, né, no agora é muito importante, né? Por quê? Eu vou ler aqui uma parte, se vocês me permitem. Quando nos identificamos mais com o nosso corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal como um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior somente, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento, né? E, mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Existe alguma prova científica disso? Eu acho que todos deveríamos experimentar para ver a prova, né? Um outro benefício dessa prática no campo físico é um grande fortalecimento do sistema imunológico. Quanto mais consciência tivermos do corpo, mais forte se torna o sistema imunológico. É como se cada célula despertasse e festejasse. É também uma poderosa forma de se autoajudar. A maioria das doenças acontece quando não estamos presentes em nossos corpos. Depois eu volto para o Marcelo para ele falar alguma coisa também, se ele quiser, do Poder do Agora. Um outro livro que eu explorei bastante com o grupo foi O Despertar de uma Nova Consciência, um Mundo Novo, em que o tratado do egoísmo é bastante significativo nessa linguagem, né? No conteúdo desse livro. Então, é um livro que eu também recomendo muito para leitura, né? Do mesmo autor do Poder do Agora, que é o Tolle, o Eckhart Tolle. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre o livro Mãos de Luz. O livro Mãos de Luz é um livro que está na segunda, terceira edição, um livro antigo, não é um livro, né, deste momento. O livro Mãos de Luz é um guia, né, para a cura através do campo de energia. Novos paradigmas do campo da saúde, dos relacionamentos e das doenças. Uma descrição surpreendente do campo de energia humano, da aura humana. Técnicas para expandir a percepção da aura,
e saber interpretar seus bloqueios e desequilíbrios, né? Então, é uma obra que vai ajudar bastante a ter mais saúde física e emocional. Transformar a dinâmica dos relacionamentos, estabelecer uma conexão profunda com a força espiritual que existe dentro de cada um de nós. A minha ideia ainda continua de combinar este livro com os vídeos do curso do Dr. Sérgio, tá? Então, é um livro que eu recomendo, é um livro que, quanto mais você lê, mais você entende, né? Quanto mais você desperta a sua consciência, mais você entende, né? E é importante e é fundamental a sincronicidade que esses livros, esses 3 livros, Poder do Agora, Cura e Autocura e Mãos de Luz, fazem com o Livro dos Espíritos, a Gênese e aí vai, né? Futuro Espiritual da Terra, né? É um livro que foi psicografado há 50 anos atrás e cada vez que vocês lerem esse livro, vocês vão entender o momento que nós estamos vivendo, né? De regeneração, tá? Então, todos os ciclos, né? Todos os ciclos de regeneração estão descritos aqui nesse livro. Então, reencarnação, desencarne, né? Como é que eles vão acontecer, né? Como é que continua acontecendo, né? O Evangelho será estudado por todas as ciências humanas, né? Então, as comunicações entre os 2 planos, espiritual e material, serão de âmbito coletivo, né? Então, uma leitura muito interessante que fala bastante pelo médium Samuel Gomes, né, por André Luiz, também da Hermance Dufour, sobre a regeneração, que é o período que a gente está vivendo. E, como eu disse, esse livro foi escrito há 50 anos atrás. Então, vai valer a pena falar sobre esses ciclos do planeta agora, nesse momento de transformação. Então, esse livro é bastante conhecido lá no Espírito. Aí, mais recentemente, eu lembro que a Ana, que chegou um dia para mim e falou assim, olha esse livro aqui. Eu falei, putz, eu preciso desse livro. É um livro da Joana, né? Reflexos da Alma, né? Não sei se alguém teve a oportunidade de ler, mas eu amei esse livro e continuo lendo diretamente, né? Todos os dias. Então, ela que fala, né, que o centro espírita pode ser considerado um hospital de almas, portanto, um espaço terapêutico no qual existem valiosas contribuições para o reequilíbrio da criatura humana, né? Então, o atendimento espiritual na casa espírita, em específico o atendimento fraterno, se apresenta como um valioso recurso para o tratamento das pessoas que sofrem e que buscam a doutrina espírita a doutrina espírita. No entanto,
sabemos que não deve ser confundido com psicoterapia. Então, foi uma pergunta que foi feita para Joana. Que delineamento podemos fazer da psicologia espírita como arsenal teórico e prático, favorecendo a doutrina espírita e o tratamento que proporciona aos doentes da alma, né? Então, tem um tratado aqui sobre depressão, sobre medo, sobre todas essas emoções, medo, raiva, né? E na verdade, é uma continuação daquele livro do autodescobrimento da Joana, que acho que o Bruno citou quando ele apresentou a sua palestra na última semana. Bom, atualmente eu estou bastante engajado, e já falei muitas vezes sobre o livro da empatia, né? Porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Citei na minha apresentação lá dos papéis do Centro Espírita que o maior livro empático do mundo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então também vocês vão encontrar aqui citações que nos remetem ao Evangelho. E agora eu queria falar um pouco com vocês sobre o Haroldo Dutra. Aí temos aqui o livro A Bússola e o Lei, né? Gente, a vida é uma desafiadora e apaixonante jornada. Então, algumas perguntas aqui do Haroldo Dutra. Qual a direção e qual o sentido da sua existência? Como você está se sentindo durante essa viagem desta encarnação? Você tem seguido a melhor rota? Então, esse livro nos convida a refletir sobre a natureza, tempo, jornada, trajeto e sobre o próprio viajante que somos nós. Ao reconhecer, compreender e utilizar os padrões que regem essa verdadeira odisseia, você poderá fazer escolhas mais adequadas. Então, esse livro é muito rico, gente, né? Então, ele fala das nossas crenças limitadoras. Aliás, no nosso evangelho ontem, nós exploramos muito o tema crenças limitadoras, né? E todos esses livros que eu citei aqui, vocês podem utilizar nos seus evangelhos também, tá? Porque eles falam do Livro dos Espíritos, eles falam do Evangelho, eles falam da Gênese, né? Então, vocês podem utilizar também esses livros nos seus evangelhos. É importante para despertar essa conscientização, essas ciências, né, que estão mexendo, né, com a espiritualidade atualmente, né? Então, eu ia ler aqui alguma coisa, mas eu só vou ler aqui, se vocês me permitem, um texto aqui bem pequeno, em que o Haroldo Dutra fala que os obstáculos que encontramos no exterior refletem as limitações presentes em nosso interior, demandando uma transformação muito pessoal, específica e intransferível, né? Então, aborda sobre as nossas limitações, as nossas crenças limitadoras, né? E faz
como é que chama? Associação. Uma associação com as aves, né? Todo o processo de migratório das aves, que são a riqueza que existe nesse processo migratório das aves. E nós também não temos, dentro de nós, ferramentas para esse processo migratório. Então, esse livro é fantástico, né? Muito, muito bom. Eu queria só fazer uma observação interessante. O ano passado, quando eu estava apresentando no SPI, em outros lugares, principalmente o curso do Dr. Sérgio sobre medicina e espiritualidade, eu falei bastante desse livro, né, dentro contextualizando todo o processo. E uma terça-feira lá no SPI, eu convidei algumas pessoas de fora, né, de outros centros espíritas. E no final, uma das pessoas que estavam lá presentes, de uma outra casa espírita, ele verbalizou o seguinte, que ele não gostou muito desse livro porque não é aquilo que o Haroldo Dutra Dias costuma falar, né? Então, você vê que o Haroldo Dutra, ele tem um conhecimento, um autoconhecimento de todo o processo, né, das obras básicas, mas ele também é mestre em outras ciências, né? Ele fala sobre meditação, ele fala sobre a nossa conduta, a nossa viagem, né, espiritual. Mas as pessoas não estão acostumadas com isso, né? As pessoas acham que ele não pode escrever um livro desse. E às vezes as pessoas ficam frustradas porque ele escreveu um livro científico, basicamente, né? Então, essa interação da ciência com a espiritualidade é fundamental nos dias de hoje, né? E para encerrar, queridos, e meu amigo Marcelo, meu irmão de caminhada, o último livro que eu estou lendo é um livro que a Roberta me prestou. Roberta, eu não sei se eu devolvi esse livro para você ou eu comprei outro, devolvi aqui. Não devolvi? Poxa, que chato. É um livro chamado A Matriz Divina, do Greg Braden. Tá? Uma jornada através do tempo, do espaço, dos milagres e da fé, né? Esse livro, a Roberta me perguntou faz um tempinho já, não foi? Acho que foi ano retrasado. Ela falou, você leu esse livro? Eu falei, não. Ela falou, eu tenho, você me empresta? Na outra terça-feira ela me levou, eu não devolvi. Por que eu não devolvi? Porque esse livro é muito bom, gente. Ele fala sobre a física quântica. E eu lembro ao Marcelo que o segundo congresso que nós participamos e que o André Moreira estava lá também foi sobre física quântica, né? Ele deu um show aquele dia lá naquele congresso. Então aqui vocês vão encontrar, né, coisas assim bastante interessantes, né, sobre
essa matriz divina, que nós podemos dizer que é Deus, que é o ponto de Deus, mas existe uma matriz divina, existe uma energia maior a nos dirigir, né? E nós estamos inseridos nela, nós não estamos fora dela, nós estamos inseridos nessa matriz divina. Então, o amor está no ar? Tá. Né? Ele está lá há muito tempo. Né? É um sentimento quântico de inúmeras possibilidades. Né? Então, vocês vão encontrar nesse livro muitas definições, muitas associações também, principalmente com a Gênese. Né? Então, era isso que eu queria colocar, de uma maneira que eu encontrei a melhor possível, mas para abordar esse tema das ciências, né, que estão, né, afetando ou melhorando ou a espiritualidade de uma maneira geral. Né? Então, eu volto para você, Marcelo, para ver se você quer fazer algum comentário, para ver. Obrigado, Rick. Muito bom. Não, eu acho que você dissecou tudo, né? Você colocou tudo aí que a gente podia, toda a literatura que a gente colocou. O Poder do Agora, eu acho que ele foi o segundo livro importante e que a gente também usou outros tantos livros que embasaram essa nossa passagem, como a Teoria U do Otto Scharmer, que sim, tem várias outras questões que a gente passou além só do Poder do Agora. O Cássio, ele fez uma pergunta aqui que a Bruna está perguntando, gostaria de saber um pouco mais sobre autoobsessão. Eu peguei aqui um trecho do livro, vou dar uma lida, daí a gente comenta, tá? Para falar sobre a autoobsessão. Algumas criações são estruturadas de maneira tão intensa e durante tanto tempo da vida do indivíduo, que no processo de renovação interior, uma vez tendo sido determinado pelo espírito, a modificação dos padrões mentais e emocionais permanece atuando de modo a dificultar o processo, pelo contínuo descarregamento emocional na aura e no corpo físico do ser em processo de autoburilamento. Muitos interpretam essa realidade como ação obsessiva daqueles que não desejam nosso amadurecimento interior e crescimento pessoal, mas na verdade se trata de processo auto-obsessivo, que poderá se julgar a pressão espiritual de nossos desafetos, que muitas vezes utilizam-se desse substrato mental disponível em torno de nós para nos prejudicar. Esses espíritos, conhecedores da ciência espírita, poderão intensificar a carga magnética dessas criações ou conjugá-las a muitas outras de igual teor, desde que encontre ressonância na vibração do espírito invigilante no processo de autodomínio, nos instantes em que este abra a guarda espiritual, permitindo-se aquilo que sabe não poder ou não dever dentro do processo do autoconhecimento. Então essa é uma questão, né, respondendo aí, Bruna, é uma questão assim, lembra de como você trabalha a sua mente, né? Se os teus pensamentos eles estão recorrentes, eles estão sempre na mesma situação, a cristalização neural vai se estabelecendo, aquilo se torna verdade, essa verdade cria um campo áurico, esse campo áurico você é bombardeada por outras energias que vão fazendo com que você se desequilibre. Então isso é muito importante, por isso que é bom a gente estar sempre procurar alguém que nos ajude para que a gente possa ter certeza de que nós não estamos nesse processo constantemente. Nós temos pensamentos recorrentes e esses pensamentos recorrentes eles precisam ser sempre questionados de alguma forma. Eu sei que é muito difícil, né? A gente não gosta de se expor, a gente não gosta de mostrar fragilidade, mas se você quiser trabalhar o processo de autocura, a primeira coisa que você tem que colocar é a falhabilidade. Nós somos espíritos que falham, e se você quiser aprimorar mais isso, tem um outro livro que eu recomendo, que é da Brené Brown,
que é, né, esse livro da A Coragem de Ser Imperfeito, que nós somos imperfeitos e nós precisamos trabalhar nossas imperfeições, entender como trabalhar as nossas imperfeições. Não sei se eu te respondi, Bruna, mas está aí, isso é um tratado, a gente tem que fazer uma palestra só sobre isso, se alguém quiser completar, Ricardo. Muito obrigada, foi bem esclarecedor. Obrigado pela pergunta. Marcelo, você comentou e pôs um ponto que eu acho que é importante, que é quando nós temos essas recorrências, né, ou identificamos aquilo que acaba nos consumindo emocionalmente, psiquicamente, em pensamentos e dificuldades, nós questionarmos. O Espiritismo não fala de eliminar, né? Nós não eliminamos, não conseguimos retê-lo e eliminá-los. Nós conseguimos questionar esses pensamentos, compreender, levar para a compreensão, para que a partir do reconhecimento da fonte, né, ou da origem dessa dificuldade, você passe, então, a inserir aquela dificuldade de uma forma mais, a fazer daquela dificuldade algo que você consiga compor no seu dia. Então, eu tenho um orgulho muito grande, esse orgulho, eu vou identificá-lo, descobrir aonde ele me leva para ideações, comportamentos que me fazem sofrer, e aí não vou conseguir eliminar o meu orgulho. Para eliminar, eu vou então trabalhar e entender o que motiva, qual é a origem que desperta esse meu orgulho, e começar a atuar onde? Na fonte, onde tudo inicia dentro de nós, né? Então, isso que é bastante rico, porque nós não falamos em alcançarmos o equilíbrio, a harmonia, eliminando as nossas dificuldades, porque não existe esse processo na natureza, não existe no universo, né? Existe, sim, um processo de integração, melhora e fortalecimento das nossas estruturas. A nossa capacidade intelectiva é uma capacidade de ressignificar, né? De fazer a ressignificação daquilo que efetivamente está te prejudicando, ou te trazendo alguma coisa não positiva. Então, é um processo de aprimoramento constante, né? O orgulho você vai continuar, mas você pode amenizar muito, como ela citou. E isso já pode aparecer uma outra questão em seguida, e assim vai, e assim sucessivamente. Mas sempre vão aparecer questões aí, o tempo todo. Só um comentário que eu, ouvindo o Ricardo, né, se me permite, sobre toda essa evolução, e ele citou um livro que é o Mãos de Luz, que eu tive contato com esse livro, acho que mais de 20 anos atrás, e talvez não fosse a época, não fosse o momento, não fosse o movimento todo, né, das casas espíritas, ou da casa espírita, da onde eu estava inserida, porque assim, eu lembro de ter passado por este livro e ele não ter sido, por mim, naquela época, entendido. Falei, mas o que é exatamente isso? Não tinha onde buscar uma resposta mais como a gente está tendo hoje, depois de tantos anos, poder falar de livros e edições, como 50, algo que foi psicografado há tanto tempo atrás, e hoje a gente trazer isso com um interesse, com uma grandeza tão, tão profunda da capacidade que temos como espíritos em modificar, em associar a ciência, o conhecimento com a nossa religiosidade. É Bacana. isso. Muito bom. O Antônio, ele lembrou que o Haroldo tem, inclusive, um aplicativo de meditação. Ele citou aqui. Bacana. O Haroldo está ajudando aí também agora. E é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Entenderam a importância desse processo que a gente está
passando para vocês. Nós começamos com as obras básicas, né? Se nós queremos nos tornar trabalhadores profundos, né, conhecedores de tudo que é importante dentro do mundo espiritual, passamos então pelas obras básicas, passamos para as obras psicografadas, né, as obras de maior importância, e aí nós entramos no campo da ciência, que são outras obras, são pesquisas que estão sendo feitas no mundo afora, para provar o que o Espiritismo já trazia, né, na sua essência. Então, isso foi uma coisa até que eu brinquei um dia com o Bruno, quando a gente estava numa aula lá juntos, e ele disse, eu falei assim, Bruno, a questão é que a ciência, ela tem que provar o que a gente fala, nós não temos que provar nada. Nós simplesmente aceitamos, né, as obras estão psicografadas, nós aceitamos, e a ciência vai procurar, está aí a glândula pineal, está aí, né, a amígdala, tem um monte de coisa que está provando exatamente a espiritualidade, né, que somos um ser espiritual. Quem está fazendo isso é a ciência, que bom que ela está fazendo. Quase todos os estudos, né, hoje com tomografia, a gente consegue provar a mediunidade, a gente consegue provar um monte de coisas que até então ficava apenas na nossa convicção, na nossa formação e nas nossas crenças. Hoje já é totalmente diferente, a gente consegue ter um trabalho muito mais científico, muito mais embasado, né, de tudo aquilo. Óbvio que a gente tem uma descoberta ainda enorme para percorrer, tem muita coisa ainda que nós não estamos nem próximos, né, de conhecer, mas tem muita coisa que a gente já tem clareza nesse campo científico. Então, tem muitos estudos, né, que já estão, pesquisas que estão sendo bem difundidas. O Greg é um deles que tem pesquisas nesse campo da física, né, o campo vibracional nosso, o quanto nós conseguimos emanar. Esse estudo já está pronto, já é um estudo bem difundido, né? Isso a gente estudou há uns 6, 7 anos atrás, as comprovações do campo magnético, da água, então, enfim, né, das moléculas de água e por aí vai. Que o quanto o nosso campo vibracional muda o nosso campo ao redor, né, o campo energético. Ele prova isso com as moléculas de água. E por aí vai, né? Aí a gente tem um monte de coisa, muita coisa a ser falada, né? Não é à toa que Joana de Ângeles escrevia para a gente entender melhor a psicologia, e agora a gente tem a neurociência que vai comprovando tudo aquilo que ela já falava e que ela trazia de alguma maneira, e aí a gente está agora nesse momento da humanidade de descobertas de coisas muito importantes para a nossa espiritualidade, para esse espírito que está vivendo aqui, esse momento na Terra. É isso. Alguém tem uma pergunta? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Eu queria. Quando a pandemia começou, tem um livro, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico e o André Luiz, capítulo 30, que fala sobre a invasão, né, das bactérias, né? Então, o que eu fiz na época? Que eu juntei uns capítulos do livro Mãos de Luz com esse último capítulo do Evolução em Dois Mundos e criei uma apostila. E essa apostila eu distribuí para o pessoal do curso de terça e deixei, quem quisesse poderia me pedir que eu montaria. E acho que isso até fez um sucesso com o meu grupo lá do Dr. Sérgio, em que todo mundo se interessou em saber
como que isso se processa, né? Então, foi muito interessante e muito gratificante. Então, eu queria fazer eu fiz essa intervenção final para dizer que quem puder ler, ou quem já leu Evolução em Dois Mundos, para saber como é que a vida no plano espiritual também é muito interessante, né? E tem, assim, capítulos muito significativos nesse livro. Tem um exemplar lá no Espírito para vender. Mas era isso, então, tá? Só para vocês, só para lembrar vocês, né? Precisa fazer a matemática do Bruno, de ler um capítulo por dia para conseguir ler a quantidade de livros que a gente está colocando. É verdade, é verdade. Tem que fazer aquela matemática toda lá para ver se vocês conseguem. Que, tem anos então, aqui disso. Ou então algum louco que junta as coisas, né? Vamos ao momento especial, então. Ao momento bacana. Vou fazer o encerramento primeiro e depois a gente faz a parte musical, né? Assim. Isso. Então, quem for o encerramento é a Camila que vai fazer, é isso? Oi, Camila? tá me ouvindo? Tô. É engraçado que eu nunca te vejo, Camila. Você nunca aparece na minha televisão aqui. A gente acaba ficando com a câmera fechada. Acho que o sistema tá. joga pro final. Certo. Mas a gente tá aqui em todas. Eu sei que tá, porque eu vejo aqui no chat vocês. É que a gente entra num só, no do Antônio. Então, olha, vai lá, meu amor. Vamos lá. Eu tava pensando em pegar textos, né, para fazer o encerramento final. E me veio o Cura e o Autocura. Então, achei que teve tudo a ver com o que vocês falaram. Então, achei que foi bem... fez muito sentido, né? O texto que me chamou a atenção. Então, eu vou ler e depois eu vou ler uma breve oraçãozinha desse livro Você Pode Curar Sua Vida, que eu estou começando a ler agora, mas fala muito da questão da gente despertar ideias positivas e da gente, de gente vibrar em frequências mais elevadas, que é um tema que tem aparecido aí pra gente ultimamente, tá? Então, Joana de Ângeles declara que a verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia e ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais e religiosas. A harmonia significa sintonia com seu momento de vida, seu estágio de amadurecimento, suas necessidades psicológicas, sociais e biológicas, bem como integração com o meio e interação consciente e útil com a sociedade e o universo. A harmonia não depende de ausência de doenças, podendo manifestar-se mesmo na presença delas. Chico Xavier, por exemplo, trazia o corpo coberto de enfermidades e o coração pacificado com Deus, harmonizado com sua proposta e sua missão. Estava consciente do papel de suas enfermidades no reequilíbrio energético e espiritual a que estava submetido, como consequência de sua escolha consciente de reparação do mal anteriormente semeado em dissonância com a lei do amor. Ele próprio havia escolhido reencarnar-se com aquelas manifestações patológicas que saneariam seu corpo espiritual dos resíduos do mal, em sintonia com o exercício no bem, possibilitando a ele mais amplo e rápido acesso à fruição da bem-aventurança destinada aos filhos de Deus. A harmonia representa o resultado do plantio, a resposta da vida à busca consciente por sentido e significado mais profundos, por entendimento de si mesmo e de seu papel no atual contexto reencarnatório, e, acima de tudo, a consequência natural das ações no bem particular e coletivo. A harmonia representa a paz de consciência da alma, sintonizada com o bem e com seu papel co-criador, na compreensão dos seus limites, seus desafios e no compromisso de esforço permanente pela autossuperação. Então, nesse sentido, eu achei interessante esse trechinho aqui, que fala aqui: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo.
eu sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim ampliar minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passado, presente ou futura. Agora escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. Então, queria encerrar agradecendo ao plano espiritual por todos os ensinamentos dessa noite, que tudo que a gente precisa aprender reverbere no nosso espírito, reverbere nas nossas reflexões, nas nossas intuições, que cada um consiga ser inspirado para buscar aquilo que necessita para o seu aprendizado, para a sua harmonia mental, física e espiritual. Que possamos sair daqui um pouquinho mais inspirados, um pouquinho mais edificados, levando essa sensação de paz, de harmonia, de acolhimento durante toda a nossa semana, nos inspirando sempre para o bem, para o amor e para a caridade. Que assim seja. Muito lindo. Obrigado, Camille. Obrigada Lindo. a você. Momento da dupla mais nova, formada e abençoada pelo SPI, né? Porque é seu, Roberta. A noite é sua. Então, quer começar? Porque o Dani preparou uma música super bonita, que até ele falou que era do centro espírita que ele frequentava. Não sei se vocês querem escutar ela primeiro Lógico. eu. Por favor, por favor. Vai lá, Pô, Dani. Vocês é que mandam. Eu mudei a música. Você mudou? Ah. Eu mudei. Puxa vida. Mas eu fiz uma música. Eu estava preparando aquela música, aí eu pensei em tocar a minha música. Ótimo. A Rodopio? É. Ah, toca pra eles conhecerem. Aí. Aí depois eu faço. Depois eu faço uma pro Mauro ficar feliz. É bom, na verdade, o certo seria começar com as damas, né? Mas no caso aqui, as damas vai fechar. A dama vai fechar hoje, então. É isso aí. Tá bom. Lindo. Vou fechar aqui meu mic, tá? Pra não atrapalhar. Vamos. Legal. Vocês estão me escutando bem? O mundo é muito mais que um rodopio, ele sempre vai girar em seu favor. O mundo é muito mais que alegria, risadaria, ele sempre vai levar o que você for. O mundo é muito mais que um rodopio, ele sempre vai girar em seu favor. O mundo é muito mais que alegria, risadaria, ele sempre vai levar o que você for. Ele sempre vai criar pra você um lugar especial. Ele sempre vai trazer pra você um amor incondicional. Por isso trate o mundo com carinho, Ele sempre vai levar a seu favor. Coloque muito amor no seu caminho, Quem planta o amor constrói sem muita dor. Trate sempre de gerar gentileza, ela vai fazer o bem a quem não tem. Mostre sempre compaixão, com leveza, pois assim o outro vai sorrir também. O mundo é muito mais que um rodopio, O mundo é muito mais que um rodopio, O mundo é
é muito mais que um rodopio, que um rodopio. Ele sempre vai girar em seu favor. Aê, garoto! Obrigado. Essa pode ser a primeira música do coral, viu? Muito bom, Dani. Eu gostei que a letra tem tudo a ver, né? Muito legal. Exatamente, tudo a ver com o momento aqui. Na semana que vem eu toco a outra que eu pensei. É que eu estava passando a música, aí eu pensei, poxa, é que ela era uma música mais intimista, né? Mais triste. É. Assim, e essa aqui é um pouco mais alegre. Eu falei, não, hoje eu quero tocar uma coisa mais alegre. Eu pensei na minha música. Legal, muito bom. Obrigado. Então, achei muito legal. Gostei dela só no Tem muito violão a e ver com voz. tudo que a gente falou. Bacana. Muito bom. Meio que legal. casou, né? Obrigado. Sincrônico tudo. Tema. É verdade. É. Obrigado. Eu tinha preparado uma Marisa Monte pra fazer pro Mauro. Só que, tipo, a letra dela não é uma coisa assim, né? Que tipo é pro momento, nem nada disso. Ou aquela outra que eu gravei o vídeo que tem as imagens que emocionam, sabe? A Marisa Reinal. Monte, né? É, ele gosta de Marisa Monte. Eu ia fazer Amor I Love You, mas não deu tempo. Hoje meu dia foi bem Tem corrido. uma música da Marisa Monte, depois que você procura, se chama Vilarejo. Vilarejo? É lindo, é lindo. É? Sensacional. Lindo. Então, aí qual que vocês preferem? A Ainda Lembro ou a Don't Dream It's Over? Vocês decidem. O que vocês preferem? Ninguém vai falar nada? Você que decide. Você que é. Ainda lembro. Eu vou. Ainda Eu vou lembro? Ainda lembro. Ainda lembro. O Bruno vai falar, é isso? Fecha o olho. Ainda? Isso aqui é uma reunião mediúnica, né? Ah. Fecha o olho, se Pô, concentra e canta que você Canta. tiver, O que o seu que coração. vier na sua cabeça. Ah, eu vou cantar então Ainda Lembro, que eu tô com vontade. Pronto. Hoje eu liguei tudo direitinho, gente, ó, pra testar uma nova maneira tudo de fazer certinho. ao vivo. Vai ficar um som mais bacana, eu espero. Roberta, você já cantou? Oi? Vocês já cantaram? Não O entendi. Daniel cantou. O Daniel Só o Daniel cantou. que cantou. Agora é a Roberta que vai cantar. Você perdeu a música do coral. É. Vai ser a Tá primeira bom. música do coral. Posso- Caiu a internet, caiu o computador, caiu. Poxa vida. Ô, Bruno, Mas tá gravado, fica tranquilo que tá gravado. Tá, Pode eu vou soltar então aqui. Você fica me devendo. Vai lá, pode soltar, Rô. Tô devendo. Dá pra escutar? Tem até eco. Ah. O Ricardo vai fazer as mãozinhas. Ainda lembro o que passou. Eu, você, em qualquer lugar, dizendo aonde você for, eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Eu era mesmo triste, eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em ter que esquecer você. Agora vem você dizer amor. Eu errei com você, e só assim pude entender, que o grande mal que fiz foi a mesmo. Vem você dizer amor, eu não pude evitar. E eu te dizendo, liga o som. E apague a luz. Ainda lembro o que passou.
você for, eu vou. E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo que você sempre quis. Eu era mesmo triste, eu tava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em ter que esquecer você. Agora vem você dizer amor. E eu errei com você, yeah. E só assim pude entender, yeah, que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo. Vem você dizer amor. Eu não pude evitar. E eu te dizer alto, liga o som. E apague a luz. Ainda lembro o que passou.